Heróis da Fé. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. De autoria de Orlando Boyer. Jonatas Goforth. Por Meu Espírito, 1859-1936. Certo dia, no ano de 1900, em Changte, no interior da China, passou um correio galopando à doida. Levava um despacho da imperatriz para o governador, ordenando que tomasse medidas para exterminar imediatamente todos os estrangeiros. Na horrenda carnificina que se seguiu, Jonatas Goforth, com sua esposa e filhinhos, foram cercados por milhares de boxers, determinados a tirar-lhes a vida. O pai da família, ao cair no chão com uma tremenda pancada que quase lhe partiu o crânio, ouviu uma voz dizer-lhe: "Não temas, teus irmãos estão orando por ti." Antes de ficar inconsciente, viu chegar a galope um cavalo que ameaçava atropelá-lo. Ao voltar a si, percebeu que o cavalo caíra ao seu lado, esperneando de tal maneira que os seus atacantes foram obrigados a desistir do propósito de matá-lo. Assim, ele reconheceu que a mão de Deus o guardava maravilhosa e constantemente durante o tempo do morticínio dos boxers, no qual centenas de crentes foram mortos. Jonatas Goforth e sua família foram salvos de inumeráveis situações angustiosas entre o povo amotinado, até que, por fim, 20 dias depois, chegaram ao litoral do país. Rosalind e Jonatas Goforth tinham as suas vidas escondidas com Cristo em Deus. Eis como viviam nas suas próprias palavras. Não é somente tolice aceitar para nós mesmos a glória que pertence a Deus, mas é grave pecado, porque o Senhor diz: "A minha glória a outrem não darei." Quando ainda jovem, Jonatas Goforth adotou as palavras de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, como lema da sua vida: "Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Alguém que o conhecia intimamente escreveu: "Antes de tudo, Jonatas Goforth era um ganhador de almas. Foi por essa razão que se tornou missionário no estrangeiro. Não havia outro interesse, outra atividade, outro ministério que o atraísse. Com o fogo do amor de Deus no coração, ele manifestava um entusiasmo irresistível e uma energia incansável. Nada podia impedir seus esforços dinâmicos na obra, para a qual Deus o chamara. Era assim tanto aos 77 anos como quando tinha 57. Com a perda da vista durante os últimos 3 anos da sua vida, não diminuíram seus esforços. Parece até que aumentaram." Revela-se, nas suas próprias palavras, como foram lançados os alicerces da sua vida constantemente esforçada no serviço do Senhor. "Minha mãe, quando eu e meus irmãos éramos ainda crianças, com desvelo incessante, nos ensinava as Escrituras e orava conosco. Uma coisa que teve grande influência sobre a minha vida foi o fato de minha mãe me pedir que lesse os salmos para ela em voz alta. Tinha apenas 5 anos quando comecei a fazer esse exercício e achei a leitura fácil. Com a continuação, adquiri o costume de decorar as Escrituras, coisa que continuei a fazer com grande proveito." Todos podemos testificar que é fácil fazer com que a leitura das Escrituras e a oração cheguem a uma monótona formalidade, mas, ao contrário, o semblante de Jonatas Goforth se iluminava com o reflexo da glória das Escrituras que recebia na alma. Depois da sua morte, uma criada católica romana declarou: "Quando o Sr. Goforth se hospedava na casa onde trabalho, eu mirava seu rosto e dizia a mim mesma: o rosto de Deus pode ser assim." Acerca da conversão de seu pai, Jonatas escreveu: "No tempo da minha conversão, morava com meu irmão Guilherme. Certa vez, nossos pais nos visitaram, passando conosco mais ou menos um mês. Fazia tempo que o Senhor me dirigira a fazer culto doméstico. Assim, certo dia, anunciei: faremos o culto doméstico de hoje e peço que todos se reúnam depois do jantar. Esperava que meu pai se manifestasse contrariamente, porque em casa não costumávamos dar graças antes das refeições,
Quanto mais, fazer culto doméstico. Li um capítulo de Isaías e depois de falar algumas palavras, oramos juntos, de joelhos. Continuamos a realizar os cultos domésticos durante o tempo que eu estava em casa. Depois de alguns meses, meu pai foi salvo. O jovem Goforth, no tempo de estudante no ginásio, visava ser advogado, até que certo dia leu a inspiradora biografia do pregador Roberto McCheyne. Não somente se desvaneceram para sempre todas as suas visões de ambição, mas ele dedicou também a sua própria vida a levar almas ao Salvador. Nesse tempo, devorou os livros. Os discursos de Spurgeon, os melhores sermões de Spurgeon, Graça Abundante, Bunyan, e O Descanso dos Santos, Baxter. A Bíblia, contudo, era o seu livro predileto e costumava levantar-se 2 horas mais cedo para estudar as Escrituras, antes de se ocupar em qualquer outro serviço do dia. Acerca da sua chamada nesse tempo, ele escreveu: apesar de sentir-me dirigido ao ministério da palavra, recusava terminantemente ser missionário no estrangeiro. Mas um colega me convidou a assistir à reunião de um missionário que fez o seguinte apelo: faz 2 anos que passo de cidade em cidade contando a situação de Formosa e rogando que algum jovem se ofereça para me auxiliar. Mas parece que não consegui transmitir com êxito a visão a nenhum. Volto então sozinho. Dentro de pouco tempo, meus ossos estarão embranquecendo na encosta de um morro em Formosa. Quebranta meu coração saber que nenhum moço se sente dirigido a continuar o trabalho que iniciei. Ao ouvir essas palavras, senti-me vencido pela vergonha. Se o chão tivesse me engolido, teria sido um alívio. Eu, comprado com o precioso sangue de Cristo, ousava planejar a minha vida como eu mesmo queria. Ouvi a voz do Senhor dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Desde então, sou missionário. Lia avidamente tudo o que podia achar acerca de missões no estrangeiro e me esforçava por transmitir aos outros a visão que eu alcançara, a visão dos milhões da terra sem oportunidade de ouvir um pregador. Por fim, chegou o tempo de iniciar seus estudos em Toronto. O primeiro domingo, ele o passou trabalhando entre os prisioneiros da prisão Don, um costume que preservou durante todos os anos de estudos nessa cidade. Durante a semana, dedicava muito tempo a andar de casa em casa ganhando almas para Cristo. Quando o diretor do colégio onde estudava perguntou-lhe quantas casas visitara durante os meses de junho a agosto, ele respondeu: 960. Foi nesse tempo dos estudos que Jonatas Goforth se casou com Rosalind Bell Smith. Acerca do encontro de ambos, ela escreveu: comecei, aos 20 anos de idade, a orar pedindo que, se o Senhor desejasse que eu me casasse, ele me dirigisse um moço inteiramente dedicado a ele e ao seu serviço. Certo domingo, achei-me em uma reunião de obreiros da Toronto Mission Union. Um pouco antes de começar a reunião, alguém à porta chamou Jonatas Goforth. Ele, ao levantar-se para ir lá fora, deixou a Bíblia na cadeira. Então, eu fiz uma coisa que nunca pude explicar. Nem para ela achei desculpas. Senti-me impelida a ir à cadeira dele, apanhei a Bíblia e voltei à minha cadeira. Ao folhear rapidamente o livro, achei-o quase gasto pelo uso e marcado de capa a capa. Fechei-o e, sem demora, coloquei-o de novo na cadeira. Tudo isso aconteceu em um intervalo de poucos segundos. Ali, sentada no culto, eu disse a mim mesma: esse é o moço com quem seria bom que eu me casasse. No mesmo dia fui apontada, juntamente com outras pessoas, para abrir um ponto de pregação em outra parte de Toronto. Jonatas Goforth estava também entre o grupo. Durante as semanas que se seguiram, eu tive muitas oportunidades de ver a verdadeira grandeza da alma desse homem, a qual nem seu exterior desprezível podia esconder. Assim, quando ele me perguntou: queres unir a tua vida à minha para irmos à China? Sem vacilar um só momento, respondi: quero. Mas, alguns dias depois, foi grande a minha surpresa quando ele me perguntou: prometes nunca me impedir de colocar o Senhor e a sua obra em primeiro lugar, mesmo antes de ti?
Era essa mesma qualidade de moço que eu pedira em oração para que Deus me desse como marido. Então, firmemente respondi: prometo fazê-lo sempre. Oh, como fora benigno o mestre ao esconder-me o que essa promessa significava. Poucos dias depois de eu haver prometido o que me pediu, veio a primeira prova. Eu sonhava, como mulher que era, com o bonito anel de casamento que ia receber. Foi então que Jonatas me disse: não te importas se eu te não comprar uma aliança? A seguir, explicou com grande entusiasmo como se esforçava na distribuição de livros e folhetos sobre o trabalho na China. Queria economizar o mais possível para essa importante obra. Ao ouvi-lo, e depois de contemplar a luz no seu rosto, as visões de uma aliança bonita se desvaneceram. Era a minha primeira lição sobre os verdadeiros valores. Em 19 de janeiro de 1888, centenas de crentes se reuniram na estação em Toronto para se despedir do casal Goforth, que ia trabalhar na obra de Deus na China. Antes de sair o trem, todos baixaram a cabeça em oração, e ao partir, a grande multidão cantava: Avante, soldados de Cristo! E, uma vez fora da estação, os dois, no trem, rogaram a Deus que os guardasse para viverem eternamente dignos da grande confiança que esses irmãos haviam depositado neles. Não muito depois de chegarem à China, Hudson Taylor lhes escreveu: faz 10 anos que a nossa missão se esforça para entrar no sul da província e somente agora é o que conseguimos. Se a missão do interior da China, com missionários e auxiliares experientes na língua e nos costumes do povo, sofre fracasso durante 10 anos nessa província, como podia entrar ele, jovem e inexperiente, sem conhecer a língua? As palavras de Hudson Taylor, avançar de joelhos, tornaram-se o lema da missão de Goforth para entrar no Monte de Onã. Jonatas Goforth levou mais tempo para aprender a língua do que um companheiro seu que chegou 1 ano depois dele. Certo dia, ao sair para pregar, ele, em grande desespero, disse à sua esposa: se o Senhor não operar um milagre para eu aprender essa língua, serei um grande fracasso como missionário. 2 horas depois, voltou dizendo: oh, Rosa, que maravilha! Ao começar a pregar, as palavras e as frases tornaram-se tão fáceis que o povo me compreendeu bem. 2 meses depois, receberam uma carta dos estudantes no Colégio Knox, em Toronto, contando como, em certo dia e a certa hora, eles se reuniram para orar pelo casal, somente pelos Goforth, e ficaram convencidos de que haviam sido abençoados por Deus, porque sentiram muito a presença e o poder de Deus na oração. Goforth, ao abrir seu diário, descobriu que foi no mesmo dia e hora que Deus lhe deu a habilidade de falar fluentemente. Alguns anos depois, certo patrício seu que falava bem o chinês, disse-lhe acerca do seu estilo de falar: compreende-se a fala do Senhor sobre uma área maior do que de qualquer outra pessoa que conheço. O missionário veterano assim aconselhou a Goforth: os chineses têm tantos preconceitos contra o nome de Jesus que você deve esforçar-se para demolir os deuses falsos e só depois mencionar o nome de Jesus, se houver oportunidade. Ao contar isso à sua esposa, Goforth exclamou indignado: nunca, nunca, nunca! Em nenhum tempo ele se levantou para pregar sem a Bíblia aberta na mão. Quando, alguns anos depois, os missionários novatos lhe perguntaram o segredo do fruto extraordinário do seu ministério, ele respondeu: deixo Deus falar às almas dos ouvintes por intermédio da sua própria palavra. Meu único segredo era tocar no coração dos mais vis pecadores até mostrar-lhes as suas necessidades e pregar-lhes o Salvador poderoso para os salvar. Esse era o segredo de Lutero. Era o segredo de John Wesley, e ninguém se aproveitou mais dele do que Dwight Lyman Moody. Para manejar a espada do Espírito com grande execução, Goforth a afiava, estudando-a diariamente, sem falhar. Em vez de falar contra os ídolos, ele exaltava Cristo crucificado. Isso atraía os pecadores a deixarem as suas vaidades.
Em 1896, ele escreveu: Depois de chegar a Chanté, há 5 meses, o poder do Espírito Santo se manifesta quase diariamente para nos alegrar. Durante esses meses, um total de mais de 25.000 homens e mulheres nos visitaram em casa, e todos ouviram a pregação do Evangelho. Pregamos, em média, 8 horas por dia. Há, às vezes, mais de 50 mulheres de uma vez no terraço. Ele pregava aos homens enquanto a sua esposa pregava às mulheres. Quase todas as vezes que apresentamos Cristo como Redentor e Salvador, o Espírito Santo salva alguém, e às vezes 10 a 20 pessoas. Contudo, não se deve pensar que esses missionários escaparam de grandes tribulações. Não muito depois de chegarem à China, um incêndio destruiu todas as suas possessões terrestres. O calor do verão era tão intenso que sua primogênita, Gertrude, faleceu, sendo necessário levar o cadáver a uma distância de 75 quilômetros, a um lugar onde se permitia enterrar os estrangeiros. Quando faleceu outro filhinho, Donald, foi necessário fazer de novo a mesma longa viagem com os restos mortais. Depois de passarem 12 anos na China, as águas de uma enchente subiram à altura de 2 metros dentro da casa e eles novamente perderam tudo quanto tinham. No ano 1900, logo após outra filha, Florença, morrer de meningite, veio a insurreição dos Boxers, acerca da qual já nos referimos. No levante dos Boxers, muitas centenas de missionários e crentes foram brutalmente mortos. Só a mão de Deus os guiou e os sustentou na fuga de Chanté, já que foi preciso enfrentar uma viagem de 1.500 quilômetros, em tempo de intenso calor e de doença, em um dos 4 filhos. Inúmeras vezes foram cercados pelas multidões que clamavam: Matai-os! Matai-os! Uma vez, a multidão enfurecida arremessou pedras tão grandes que quebraram a espinha dos cavalos que puxavam a carroça, mas todas as pessoas do grupo escaparam. Goforth levou vários golpes de espada, um dos quais atingiu o osso do braço esquerdo, quando o ergueu para defender a cabeça. Apesar de o grosso capacete que tinha na cabeça ficar quase inteiramente cortado em pedaços, ele conseguiu manter-se em pé, até que recebeu um golpe que, por pouco, não lhe partiu o crânio. Mas Deus não permitiu que a mão dos homens os destruíssem, porque ainda tinha uma grande obra para fazer na China por intermédio desses servos. Assim, sem poder cuidar das feridas e com as roupas ensanguentadas, o grupo enfrentava as multidões furiosas, dia após dia, até alcançar Xangai. De lá, a família embarcou em um navio para o Canadá. Logo que diminuiu o perigo na China, os nossos incansáveis heróis estavam novamente ocupados no trabalho em Chanté. A região foi dividida em 3. A parte que caiu, em sorte, a Goforth, foi o vasto território ao norte da cidade, com inúmeras vilas e povoados. O plano de Goforth era alugar uma casa em um centro importante, passar um mês evangelizando e depois mudar-se para outro centro. Queria que a sua esposa pregasse no pátio da casa de dia enquanto ele e seus auxiliares pregavam nas ruas e nos povoados ao redor. À noite, faziam os cultos juntos, ela tocando o harmônio. No fim do mês, podiam deixar um dos auxiliares discipulando os novos convertidos, enquanto o grupo passava para outro centro. Acerca desse plano, a esposa de Goforth escreveu: De fato, o plano foi bem concebido, a não ser por uma coisa. Não se lembrou dos filhos que perdemos. Lembrei-me de como os meninos com varíola em Hopei me cercaram quando segurava a criança no colo. Lembrei-me das 4 covas de nossos pequeninos. E endureci o coração, como pederneira, contra o plano. Como meu marido suplicava dia após dia: Rosa, por certo o plano é de Deus, e receio o que possa acontecer aos filhos se desobedecermos. O lugar mais seguro para ti e os filhos é no caminho da obediência. Pensas em guardar os filhos seguros em casa, mas Deus pode mostrar-te que não podes. Contudo, Ele guardará os filhos se obedecer-lhes, confiando nele. Não muito depois, Wallace caiu doente
de disenteria asiática, e por 15 dias lutamos para salvar a criança. Meu marido me disse: "Oh, Rosa, cede a Deus antes de perder tudo." Mas parecia-me que Jonatas era duro e cruel. Então nossa filha Constância caiu enferma da mesma doença. Deus revelou-se a mim como um pai em quem eu podia confiar para conservar os meus filhos. Baixei a cabeça e disse: "Oh, Deus, é tarde demais para Constância, mas confio em ti. Guarda os meus filhos. Irei aonde quer que me mandes." Na tarde do dia em que a criança faleceu, mandei chamar a senhora Wang, uma crente fervorosa e amada, e lhe disse: "Não posso contar-lhe tudo agora, mas estou resolvida a acompanhar meu marido nas viagens de evangelização. Quer ir comigo?" Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: "Não posso, pois a menina pode adoecer sob tais condições." Não querendo insistir, pedi que ela orasse e me respondesse depois. No dia seguinte, ela voltou com os olhos cheios de lágrimas e, com um sorriso, disse: "Irei com vocês." Grifo do autor. É coisa notável que não tenha falecido mais nenhum filho dos Goforth na China, apesar dos muitos anos que passaram na vida nômade de evangelização. Goforth observou tão fielmente seu costume de levantar-se às 5 horas para a oração e estudo das Escrituras, como quando estava em casa, em Chanté. Geralmente, para o estudo, tinha de ficar em pé diante da janela, com as costas viradas para a família. Acerca da obra em Chanté, são de Goforth essas palavras: "Nos primeiros anos de meu trabalho na China, contentava-me com a lembrança de que sempre há a sementeira antes da colheita. Mas já eram passados mais de 13 anos e a colheita parecia ainda distante. Tinha certeza de que haveria uma coisa melhor para mim, se eu tivesse a visão e a fé necessárias para adquiri-la." Estavam constantemente perante mim as palavras do Mestre em João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai." E sentia profundamente como no meu ministério faltavam as maiores obras.